A paz do Senhor Jesus, bom dia. Eu gostaria de, junto com você, jovem, que faz parte da escola bíblica, da turma de jovens e adolescentes, e você que ainda não faz parte dessa turma de jovens e adolescentes da escola bíblica, gostaria de estar convidando você a estar conosco neste momento abençoado, neste momento de aprendizagem que Deus tem nos proporcionado na maravilhosa, na excelente escola bíblica que nós temos na nossa igreja. Então você que não faz parte ainda, venha participar conosco, venha ser abençoado junto conosco. E você, jovem, que já pertence, que já faz parte, que já tem uma história construída dentro da escola bíblica, dê continuidade a essa história linda, porque o Senhor tem muitas bênçãos, o Senhor tem muito a te ensinar, o Senhor tem muito a derramar sobre a sua vida. E hoje, nessa manhã, eu queria deixar aqui essa videoaula sobre evangelismo. É uma direção que Deus tem nos dado, né, que Deus tem concedido à liderança da nossa igreja neste ano, para que os nossos jovens que fazem parte do ministério de jovens da nossa igreja, da comunidade evangélica Nova Vida, eles estejam dentro de uma palavra-chave que Deus tem nos direcionado, que é a ação. A ação dos jovens é transformadora. A ação dos jovens, quando ela é direcionada para a direção de Deus, para o mover de Deus, para aquilo que Deus quer que ele faça, grandes coisas o Senhor tem a fazer, muitas bênçãos o Senhor tem a derramar. Então esta é uma palavra-chave para nós este ano, ação, né? Atitude na presença de Deus. Amém? Então hoje nós temos nessa videoaula um estudo sobre evangelismo, né? E eu gostaria de fazer a leitura com vocês no livro de Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao 39. Então, livro de Atos, capítulo 26, do versículo 26 ao 39. Diz assim a palavra do Senhor: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentando-se no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto, o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então, Felipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminho, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui a água. Quem pede que eu seja batizado? E disse Felipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro e desceram ambos da água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E mandou para o carro, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Amém? Glória a Deus, né? Então, como eu iniciei, né, essa videoaula falando, este é um ano de ação para nós. Nós estamos no período, né, onde nós temos buscado desenvolver muitas atividades, né, relacionadas ao evangelismo com os jovens. Nós estamos, né, iniciando o ano e muitas ações estão planejadas, algumas ações já foram realizadas. O pastor Felipe, a pastora Débora, nossos pastores, líderes da igreja, têm participado junto conosco, né, do Ministério de Jovens dessas ações. E o interessante no texto é que um anjo aparece para Felipe e lhe propõe uma ação.
né? Uma ação de fé, uma ação de evangelismo, onde ele iria de encontro a alguém. E aí este é o primeiro aspecto que eu queria abordar com você, jovem, aqui nessa nossa videoaula sobre evangelismo, que o Senhor tem nos proposto ações a serem realizadas. O Senhor tem nos proposto desafios a serem realizados na sua presença. E um fato importante, o primeiro a ser destacado, um aspecto importante para nós destacarmos, é que quando o anjo vem até Filipe, ele propõe essa ação na presença de Deus, lhe propõe esse desafio, lhe propõe esse projeto, como também, se nós fizermos um paralelo, Deus tem feito isso conosco, jovens, né, do Ministério de Jovens. Deus tem nos proposto desafios, Deus tem nos proposto projetos, Deus tem nos proposto ações, né? Como esta é uma palavra que eu queria aqui marcar como uma palavra-chave para nós, o que fazer nesse momento, né? Onde Deus nos propõe. Nós temos que correr para nos preparar, correr para fazer leituras, correr para fazer oração, nós temos que correr para desenvolver habilidades, para quando nós chegarmos neste lugar, para quando nós chegarmos nessas pessoas, nós temos algo a oferecer. E o interessante é que Filipe, ao receber a direção do anjo, ele logo se prontifica a ir, né? E é esse fato que eu queria trazer para nós, que nesse primeiro aspecto, você jovem, né? Jovem os meninos, você jovem as meninas, né, os adolescentes, as adolescentes, que você busque identificar, que você busque descobrir e valorizar o dom que Deus tem derramado sobre a sua vida. Há muitos dons que Deus derrama sobre a sua vida, há muitas habilidades, há muitos valores, há muitos princípios cristãos que Deus derrama sobre a sua vida. E esse primeiro aspecto é importante, porque nós temos que identificar, nós temos que descobrir, nós temos que receber esses dons de Deus. E cada dia, com ações, nós temos que valorizá-los, nós temos que potencializá-los, nós temos que trabalhá-los, nós temos que aperfeiçoá-los. Porque quando Deus nos propõe uma ação de evangelismo a ser feita, nós precisamos estar prontos com aquilo que nós possuímos dentro de nós. Porque é aquilo que nós temos, aquilo que nós já recebemos, aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós aperfeiçoamos, que Deus derrama sobre a nossa vida, é o que o Senhor vai usar quando nós encontrarmos outras vidas, quando nós participarmos de projetos, quando nós estivermos em ações evangelísticas, quando você estiver nos locais onde você frequenta constantemente, de estudo, de trabalho, familiar, na parentela, na igreja, é o que nós temos dentro de nós, que o Espírito de Deus vai usar para alcançar vidas, para abençoar vidas e também para nos abençoar. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de deixar aqui nesse estudo nosso de evangelismo, fazendo uso dessa palavra que está em Atos 8, é que Filipe, ao receber a mensagem de Deus, ele se prontifica, ele se coloca ali à disposição de Deus e a ter uma ação dentro daquilo que Deus direciona. Então, se nós tivermos dentro de nós, já muito bem trabalhado, muito bem valorizado, reconhecido, desenvolvido, potencializado, o dom de Deus para as nossas vidas, nós estaremos prontos para tomar a ação certa no momento em que Deus nos direcionar. Amém? Então esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar com você. O segundo é que vocês, jovens, nossos pastores, líderes, a igreja do Senhor em todas as nações da terra, todos nós fazemos parte de um corpo. Então esse é o segundo aspecto. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cada um de nós, como nessa figura, né, nesse exemplo do corpo, cada um de nós representa uma parte desse corpo. E cada um de nós tem o seu devido valor, cada um de nós tem a sua devida importância e cada um de nós tem a sua devida função. Então é muito importante você, jovem, ter esse entendimento, que quando Deus nos propor uma ação de evangelismo, quando Deus nos propor uma ação dentro da nossa vida ministerial, dentro da nossa vida espiritual, da nossa vida familiar, dentro de todos os âmbitos, né, e dimensões da nossa vida, nós temos que ter essa noção, essa percepção, esse entendimento de que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E a parte que cabe a nós, ela precisa ser amada, ela precisa ser valorizada, ela precisa ser bem realizada. Porque todos nós, diante de Deus e dentro do corpo de Cristo, nós temos um valor, nós temos uma importância e é fundamental que você exerça
a parte que o Senhor preparou para que você faça. Então, como a palavra-chave para nós que o Senhor tem nos direcionado é ação, a sua ação é indispensável, a sua ação é fundamental. A sua ação, a sua presença, a sua fala, o seu pensamento, o seu entendimento, né, o seu posicionamento, a sua participação, jovem, faz toda a diferença no reino espiritual. Debaixo da direção de Deus, debaixo da direção dos nossos pastores, dentro da palavra de Deus, a sua ação, ela é fundamental para que Deus possa desenvolver os seus propósitos, os seus planos. Então, o que eu gostaria de trazer aqui nesse segundo aspecto? Você, jovem, adolescente, é muito importante para Deus. Você é muito importante para a igreja do Senhor. Você é muito importante para a sua família, para a sociedade. Você desempenha uma tamanha relevância e significado, a sua vida é muito valiosa. Então, o nosso primeiro aspecto, onde você valoriza o dom que Deus te deu, onde você desenvolve, potencializa o dom que Deus te derramou sobre a sua vida, ela vai repercutir nesse segundo aspecto, porque existe uma parte que cabe a você, existe uma parte que é preenchida por você, existe uma parte que é feita por você dentro do corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então eu gostaria de ler com vocês, para nós, né, irmos para a palavra dentro desses dois aspectos que nós já trouxemos, no livro de Romanos, capítulo 12, do versículo 4 ao 8. Vai retratar um pouquinho sobre o que nós falamos sobre esses dois aspectos. Amém? Então, Romanos 12, capítulo 4 ao versículo 8. Porque assim, como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou, o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém? Eu gostaria que posteriormente você pudesse fazer a leitura desses textos que nós estamos usando nessa videoaula, porque é uma mensagem, né, de Deus para a minha vida, é uma mensagem de Deus para a sua vida, é uma mensagem de Deus para a igreja do Senhor, onde o Senhor nos fala no primeiro aspecto que nós somos pessoas que recebem dom de Deus, que recebem habilidades de Deus, que recebem valores de Deus, que recebem princípios de Deus. E o Senhor está nos dizendo aqui hoje algo muito simples, mas muito poderoso, para que nós pudéssemos, que nós venhamos valorizar o dom que Deus nos deu. Então você, jovem, que recebe de Deus o dom da sabedoria, exerça essa sabedoria. Você que recebe o dom de Deus da inteligência, você que recebe o dom de Deus de dar bons conselhos aos outros jovens, você que recebe o dom de Deus de pacificar, ser uma pessoa de paz, ser uma pessoa que reconcilia, você que recebe o dom de Deus da alegria, seja alegre, seja entusiasmado, seja feliz, seja alguém que sempre vê o lado bom, que crê que Deus pode intervir. Então, o que Deus tem te derramado? O que Deus tem te concedido? O que Deus tem derramado na sua vida? Valorize, potencialize. E aí nós entramos no segundo aspecto que nós lemos aqui no livro de Romanos, quando o Senhor nos diz que cada um de nós, com aquilo que Ele nos deu, exerce uma função, faz parte de um corpo. Então Deus está dizendo, eu estou derramando sobre a sua vida dons, eu estou derramando habilidades sobre a sua vida, e eu quero que você valorize, que você desenvolva, que você ame, que você tenha interesse, que você mergulhe nesses dons, nesses valores, nesses princípios, naquilo que eu tenho te dado. Porque você faz parte de um corpo de Cristo, você faz parte da igreja de Deus aqui nessa terra, e você é muito importante. Então esses dois primeiros aspectos dizem isso para nós. Amém? Aí eu gostaria de retornar aqui em Atos, no nosso texto base, Atos 8, e fazer a leitura novamente do versículo 39.
né? Então Filipe recebeu uma direção do anjo de Deus, uma direção de Deus. Ele foi até onde o Senhor quis que ele estivesse. Então ele se encontrou lá com o mordomo Mor, né? Da rainha dos etíopes. Ele estava fazendo a leitura da palavra, mas não entendia. Então Deus tinha essa missão para Filipe ir até lá. E o Filipe foi, obedeceu a Deus, valorizou o dom que ele tinha dentro dele, chegou até lá, ensinou o mordomo Mor, né? Ele ensinou sobre a palavra e o mordomo recebeu Jesus, entendeu. E aí ele foi para as águas, se batizou, uma nova criatura nasce em Cristo Jesus. E olha que interessante, né? Esse é o terceiro aspecto para nós concluirmos, no versículo 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Glória a Deus, né? Então, o que esse terceiro aspecto traz para nós? Traz de aprendizagem para nós. O Senhor levou Felipe até o encontro do eunuco. O eunuco foi transformado pela palavra de Deus, foi transformado pelo agir do Espírito Santo de Deus, e ele também foi transformado pela presença ali de Felipe, que manifestou, ele se prontificou, ele teve uma ação a colocar em prática o dom que Deus derramou sobre a vida dele. E a vida do eunuco foi transformada. E o eunuco foi alcançado por Deus. Mas o interessante é que Deus leva Felipe para um novo plano agora. Ele leva Felipe a dar continuidade à sua vida, a um novo plano de Deus para ele. E também Deus desenvolve um novo plano de vida para o eunuco. Então o que eu gostaria de trazer aqui nesse terceiro aspecto? Deus tem um plano para nós. Um plano de vida, Deus tem propósitos para nós e todos nós, né? Fazemos parte do corpo de Cristo. Somos enviados para diferentes ações, somos enviados por Deus para diferentes projetos e quando nós estamos lá, nós também estamos sendo abençoados por Deus. O plano de Deus para nós também está sendo desenvolvido, ele está em continuidade. Como também, ao mesmo tempo, Deus está desenvolvendo um plano de vida para aquelas pessoas que nós estamos nos relacionando, para aquelas pessoas que Deus pretende, né, alcançar, para aqueles projetos que Deus pretende desenvolver. Então, ao mesmo tempo, na vida de diferentes pessoas, Deus desenvolve um plano individual para cada um deles. Então, creia, existe um plano de Deus para a sua vida, existe um plano de Deus para os seus estudos, existe um plano de Deus para o seu trabalho, existe um plano de Deus para a sua família, existe um plano de Deus para cada área da sua vida. Mas ao mesmo tempo que Deus desenvolve o plano dele para as nossas vidas, ele nos usa para alcançar outras vidas e também fazer com que o plano que ele tem para essas vidas seja desenvolvido, ele aconteça e nós participamos em parte disso. Então, nesse terceiro aspecto, né, seria o plano de Deus para nós, um plano de Deus para as vidas que nós nos relacionamos, para as vidas que nós nos colocamos ali à disposição para ter uma ação de evangelismo, né? Uma ação de levar a palavra, uma ação de desenvolver o dom que Deus manifesta nas nossas vidas. Amém? Então, para nós concluirmos, eu gostaria de ler Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Amém? Então creia nessa palavra que Deus preparou para nós, que eu, ao ler, ao ser tocado pelo Espírito Santo, fui muito abençoado. Eu oro para Deus para que minha família seja abençoada também com esta palavra. E eu oro aqui junto com você também para que você seja abençoado com esta palavra e para que a sua casa, a sua família seja abençoada com esta palavra. Amém? Neste minutinho final, eu gostaria de deixar um desafio. Foram 3 aspectos que nós abordamos nessa videoaula de hoje sobre evangelismo. Dentro da leitura que nós fizemos, né, do livro de Atos, a leitura que nós fizemos no livro de Romanos e Provérbios. São 3 referências bíblicas, né, para você estudar. Então esse é o primeiro desafio. Faça a leitura desses textos, faça uma oração, uma meditação em cima dessa palavra de Deus. Amém? Um segundo desafio para você é fazer uma pesquisa sobre os dons de Deus.
Faça uma pesquisa sobre versículos bíblicos. Tenha um momento de oração sobre esses versículos bíblicos, sobre dons espirituais. E busque em Deus, né, a descoberta, né? Busque em Deus a potencialização dos dons que Deus tem derramado sobre a sua vida. Então, nesse segundo desafio, faça uma pesquisa sobre versículos de dons espirituais, faça uma meditação, uma oração sobre esses versículos. Amém? E um terceiro desafio é que você possa colocar, né, nos nossos meios de comunicação que nós temos dos jovens, o grupo de jovens, né, do nosso WhatsApp, para que você possa colocar, expressar a sua opinião sobre essa videoaula, sobre os versículos que você leu, que você meditou, sobre o assunto que foi abordado aqui nessa videoaula, que você dê um retorno, né, sobre essa pesquisa que foi proposta para você sobre os dons espirituais. Amém? Um abraço para vocês, né, um forte abraço. Fiquem na presença de Deus, sejam abençoados nesse dia. Amém? Glória a Deus.